Quarta-feira, 30 de novembro. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Você que está chegando agora, sinta-se em casa. Desejo que a paz de Cristo Jesus, o amor de Maria Santíssima, esteja com você. Lembro também que nesta quarta-feira a gente leva o seu nome para o altar e quero aproveitar esse momento para te agradecer profundamente por todo o bem feito nesse canal, por fazer parte, por seguirmos juntos, por ser cadastrado, dar joinha, enfim, a sua contribuição àqueles que ainda podem. Também agradeço a companhia no decorrer deste mês, melhor até dizer, deste ano litúrgico, e convido você a continuarmos juntos neste momento que adentramos o Advento, há poucos dias, e que nós possamos caminhar todo esse ano na presença do Senhor, tendo a sua palavra como orientação para nós todos os dias. A igreja hoje nos convida a celebrar uma pessoa muito importante, um apóstolo de Jesus Cristo, André, Santo André. Santo André, apóstolo de Jesus, foi discípulo de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. João lhe mostrou o Cristo e então André deixou João e seguiu a Jesus, porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André deixou João e seguiu Jesus. Vamos ouvir. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre o judeu e o grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e a sua palavra chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Salmo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles:
Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Queridos e queridas, ao celebrarmos Santo André, nós olhamos para o Evangelho de Jesus que acabamos de ouvir e ficamos assim, quase que estarrecidos de ver a beleza que o texto, em tão poucos versos, nos apresenta. Não sei se você já parou para refletir, para imaginar, para se pôr no lugar e ver esta cena acontecendo como ela foi de fato. Jesus de Nazaré caminha à beira do mar da Galileia. Lembrar que a Galileia é o lugar dos pobres, dos excluídos, dos empobrecidos, dos simples, dos doentes, dos necessitados. E Jesus vai começar a montar o seu grupo de seguidores, de apóstolos, aqueles que vão depois de Jesus dar continuidade à igreja que Jesus irá inaugurar, a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja católica. E Jesus escolhe logo aquela região, que é uma região dos pobres mais pobres, praticamente dos quase esquecidos. E caminhando pela beira do mar da Galileia, certamente, Jesus já conhecia muito aquela região e também as pessoas que ele irá hoje dirigir a palavra e chamá-los. Observa, contempla aqueles homens trabalhando duro para ganhar o pão. Não era tão fácil ganhar o pão com a pesca. Não é tão fácil ainda hoje ganhar o pão com a pesca. Hoje eu moro numa região de mar, marítima, e a gente tem as pessoas que nós chamamos de embarcados. São homens que deixam a sua família e fica, às vezes, o mês inteiro longe de casa, embarcado em alto mar, não vê outra coisa senão o céu e a água, para depois voltar e ficar ali alguns dias com a família e novamente se embarcar para ganhar o pão. É um risco perene a todo momento. E Jesus põe os olhos exatamente nesses homens, que encantam o seu coração pela perseverança, pelo trabalho, pela honestidade, pela fidelidade em segui-lo. Ele não está fazendo um convite às cegas. Ele não está fazendo um convite por acaso. Ele está fazendo um convite certeiro por aqueles que sabem que já têm o coração no projeto do Pai e que agora irá ajudá-lo na edificação do reino de Deus. Então o texto vai descrevendo quando Jesus começa a chamar os seus 12, os 4 primeiros. Hoje, Simão e André eram irmãos, eram pescadores, eram pobres, eram simples. Mais um pouquinho à frente vai chamar Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles imediatamente largam seus trabalhos, largam seus pais, seus amigos, as redes e seguem a Jesus. Deixaram tudo. A gente não tem muito como entender isso, o tamanho desta fé, desta coragem, desta fidelidade a Jesus. Mas graças a esses sims, com tanta força e afinco, nós temos o testemunho do Evangelho chegando até nós e de tantos outros sims. Hoje o teu, o meu, para o Cristo Jesus, para a edificação do reino de Deus, que requer de nós sacrifícios, largar alguma coisa, deixar alguma outra coisa, dar prioridade a outras coisas. E nós temos no povo de Deus tantos pais, mães, pessoas que trabalham pesado o dia inteiro, corre, e ainda chega o final de semana, presta serviço à igreja, no meio da semana reuniões para cá, reuniões para lá, é catequese, é ministério, é acampamentos. Só o Espírito Santo de Deus vai explicar tudo isso e a força do céu que nos garante esse bem maior no meio de nós. Guardemos o chamado que um dia Jesus nos fez. Sejamos fiéis a Ele e isso nos bastará. Agradeço por este período junto, encerrando este ano, este mês de novembro também, e conclamo caminharmos juntos
por causa da palavra de Deus. Ele te abençoe grandemente, Pai, Filho, Espírito Santo. Santo André, rogai por nós.